programa ele é especial. Por que ele é especial? Está tendo uma grande polêmica com relação ao lutador de MMA, Anderson Silva, que vai participar agora, pelo menos é o objetivo dele, das próximas Olimpíadas na modalidade Taekwondo. Haja visto que ele treinou Taekwondo no início da sua vida marcial. Então, há 23 anos atrás, ele treinou Taekwondo com um grande mestre chamado Hong Song Kang, e lá no Paraná. E hoje ele, depois de ter saído do programa devido à questão do doping, ele hoje anuncia para todos que vai disputar aí a vaga para as Olimpíadas. E isso gerou, num contexto geral, uma polêmica enorme. E aí nós convidamos especialistas de diversas áreas para ver qual é o lado positivo disso e o lado negativo disso. Isso na hipótese de haver lado negativo ou lado positivo. E não poderia deixar de estar aqui o Dr. José Augusto Maciel Torres, que é um especialista em artes marciais, e também o Dr. George Melo, que é um especialista em marketing. José Augusto, muito obrigado por você estar no Sexta do Esporte, meu amigo. É um prazer estar aqui com você, Átila, porque por osmose eu pego sempre coisas boas com você aqui próximo. Jorge, obrigado por você estar, meu amigo, no Sexta do Esporte. Muito obrigado, Átila, pelo seu convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com o Dr. José Augusto Maciel Torres, com o portal Jorge Guedes, com toda essa equipe maravilhosa e com sua audiência que só anda subindo, né? Graças a Deus, graças a Deus. Bom, vamos direto ao ponto. Anderson Silva quer disputar as Olimpíadas. Isso é positivo ou negativo, José Augusto? Rapaz, dar um juízo de valor é algo perigoso, porque o ato de dar valores é um ato filosófico. Então vamos analisar dentro de talvez um pseudo-análise científica. Charles Darwin, ele ficou famoso por causa da teoria da evolução. Mas, em verdade, ele escreveu um livro que basicamente analisa as emoções. Emoções é mover para fora. Então nós temos a formulação da sociedade com as emoções de fundo. Você vai, por exemplo, ao enterro, chegando ao mesmo, você imediatamente está triste, porque é uma pessoa vinculada a você. Ou você vai porque é um amigo seu, aí você vai lá para contar uma piada e mascara a coisa. Depois você tem emoções primárias, é a violência, a inveja, a hipocrisia, todo do contexto que você vai tendo quando nasce, no processo natural. Thomas Hobbes dizia que você precisa contê-la, porque senão você teria barbárie. E daí ele faz o primeiro contrato social, que é a condição sine qua non para o Estado Democrático de Direito. E, por final, você tem as emoções secundárias. Por exemplo, a emoção de um japonês não é semelhante à nossa em relação à raiva, porque existe todo o status quo da sociedade. Nós, em verdade, quando essa celeuma é gerada por Anderson Silva, ela está dentro de uma concepção de marxista. A economia define a cultura define a moral define o poder. Tudo é pecuniário. Por quê? E vou lhe dizer por quê. Existe hoje uma celeuma gerada por alguns valores, ou pseudo-valores que estão sendo adentrados a ele por alguns motivos. Primeiro, ele saiu do taekwondo, que está falido economicamente, né? Porque quando exatamente Song Michou veio para cá e está no livro da autoria dele, qualquer um pode... Ele saiu de faixa branca de karatê, em 3 meses ele tornou-se faixa quinto dan em taekwondo. Veio para o Brasil com a celeuma do ITF, ele passou para o 7º dan, porque houve interesse econômico e social. Ele que disse isso, não sou eu. Está lá no livro dele. Então, quando o taekwondo veio para o nosso país, que Song Michou, por sua vez, diz que é o pioneiro, mas questiona-se isso, e todos sabem por que você é da Bahia, sabe quando estávamos treinando lá com o Totinho, né, o finado, em 82, já existia Duque do Lin aqui. Então, para se fazer uma vez e se ter um respaldo pecuniário, um mercado, né, um processo de osmose social, homeostase e controle, criou-se esse mito
no qual nós vamos ao processo de emotividade, que a emotividade, por sua vez, quando eu falei da emotividade formada dentro da sociedade, nós partimos de 3 ângulos. Primeiro, a hipocrisia, a mentira e a inveja, porque se ela não existisse, não existiria sociedade. Dentro do contexto liberal, que foi criado exatamente por Locke, o homem é uma tábula rasa, a sociedade o molda. E Jung dizia, por sua vez, que o homem nasce numa tábula rasa, mas morre uma cópia. Nós aprendemos determinados conceitos e preconceitos antes do conceito em relação a alguns valores. Então hoje a celeuma criada em cima de Anderson Silva é uma celeuma pecuniária, porque a confederação quer o dinheiro, a liga recebe o dinheiro também, porque a grande celeuma entre a liga e a confederação, ela está oriunda em uma parte pecuniária. É sabido que hoje, dentro da marcialidade, nós temos alguns aspectos. Marcialidade é lato sensu, é conhecimento largo, não é estricto sensu. Por exemplo, quando você faz a de arte marcial, você fala de Buda, Mandaruma da Shiva e já de botar a patriarca do budismo. Aí você tem todo o contexto da formação do Shen, que virou Shan, que virou Zen em japonês, e Sun em coreano. Não é isso? Posteriormente, você tem a defesa pessoal, que em coreano é Hoshin-sho, em japonês é Goshin-jutsu e em Kung Fu é Tiná, que é a defesa pessoal. Nós temos também a luta marcial, que é a barbárie. Era o que era feito na Grécia Antiga com os gladiadores, porque os gladiadores, em verdade, eram paupérrimos e lutavam. Era a diferença do pancrácio, que hoje é a luta livre, porque era totalidade, pan, em grego. E você tem também o esporte marcial, que é o taekwondo, que hoje muita gente ainda fica, o general Che criou o ITF, não tirou. Durante o período, na década quando eu estava na QI, durante os 9 anos, e quando eu estava no ITF com a Ari, a celeuma era... General Che, ele por sua vez criou o taekwondo ou não, que veio do karatê Shotokan. Ah não, ele foi expulso. Enquanto ele estava bom na década de 50 e ele estava a favor da visão liberal, que Marx chamou de capitalismo, estava tudo beleza. Mas na hora que ele virou a visão socialista, ele foi para a Coreia do Norte e ele deixou de prestar. Aí se criou a WTF e todo o contexto baseado na visão da Kodokan, porque o objetivo era exatamente colocar o taekwondo como olímpico, né? E você sabe as celeumas que existe para o ITF adentrar dentro do contexto todo. Então, resumindo, o fato de Anderson Silva, ele foi aluno de taekwondo de Kang. Inclusive eu entrevistei Kang aqui no meu programa tem exatamente 2 semanas e vou estar no Mundial com ele, que é meu amigo pessoal. Inclusive tenho 2 livros com ele, certo? Da sua autoria de 2 livros junto com ele. Então o que acontece? A grande celeuma está havendo um mascaramento e uma hipocrisia em forma de algo que se chama concepção pecuniária. Por quê? Lhe digo por quê. Todos do taekwondo, economicamente, não do taekwondo, do karatê, do kung fu, das artes marciais tradicionais, pecuniariamente estão a menor. Por quê? Ou vivem de projeto social, ou vivem de Bolsa Atleta, que é as confederações olímpicas, que são 2 no Brasil de artes marciais, que é a de judô e a de taekwondo, passa uma condição minória, pequena de dinheiro para os seus atletas. E existe uma enormidade de pessoas que vivem de projetos sociais, que ainda sobrevivem dentro da marcialidade. Porque a arte marcial hoje, para de taekwondo, karatê, judô, são sustentados por crianças. A academia já era. Então, essa celeuma de Anderson Silva nada mais é do que uma resposta econômica. Entende? Mascarado em uma visão de que, porque pode, não pode, isso. É óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, que a confederação tem interesse. Porque quando facear, eu durante 20 anos eu coordenei os cursos de rádio e televisão do estado da Bahia. De Mário Kertes, a Emerson José, todos esses aí, 7.250 pessoas foram meus alunos. Certo? Passaram por minha irmã. Então eu trabalhei diretamente com o processo de emotividade. Né? Eu trabalhei diretamente com as pessoas que estão do lado de lá, da imprensa, que por sua vez, elas estão interessadas, porque vende, que a imprensa não trabalha com razão, não trabalha com logos, ela trabalha com emoção.
Então, vende. Segundo, você tem a confederação que interessa, por quê? Isso não é um boom. Isso não é um boom somente no Brasil, é um boom mundial. Né? E ele está em evidência. Agora é óbvio, aí vem aquelas celeuma, pode, não pode. Existe também o ato catatímico, que é o ato do coração. Você jamais pode amar o seu amigo e jamais odiar o seu inimigo. Você vai pelo coração, vai pela emotividade, mover por fora, de dentro para fora. É uma coisa endógena, não é exógena. Então o que acontece? Muita gente não gosta do presidente da confederação. Há o movimento da liga, porque há interesses pecuniários, né? E há o interesse também de outras pessoas que gostariam de estar no lugar dele, no status quo dele, porque a maioria, né? A maioria gostaria de estar usando o taekwondo marcial, porque muita gente critica o taekwondo esportivo, o karatê esportivo, porque é um videogame, entendeu? É uma coisa assim feia. Não é o taekwondo marcial, não é realmente o contato que a maioria das pessoas gostaria de ter. Mas as pessoas ficam nos bastidores, eu vi várias vezes, você estavam várias vezes lá e vimos as pessoas reclamando, não, eu quero pancadaria, eu quero porrada, eu quero bater, eu quero ITF. Isso aí não é, isso aí é água com açúcar. Mas isso estou falando do taekwondo, mas todas as outras também. Todas as outras, você pega o judô que foi criado por Jigoro Kano, para não machucar. Eu não estou aqui simplesmente para apresentar fato, não juiz de valores. Talvez eu não pense assim, mas eu estou lhe dando uma abordagem e é bom, é bem interessante que fique claro que essa é minha visão. Não é a visão até porque existe... de ninguém, nem outra pessoa, é a minha visão. Até porque a gente vai ver também agora um lado interessante que é a questão do marketing. E aí eu vou entrar com o George, que na verdade nunca o taekwondo em tão pouco tempo teve uma divulgação a nível mundial, como nesses 20 dias depois da colocação de Anderson Silva com o interesse de entrar para as Olimpíadas, gerou. O taekwondo hoje está em todas as mídias. É verdade. Então, foi bom para o taekwondo isso, Jorge? Olha, a minha opinião é que foi um strike para o taekwondo. O strike é aquela jogada do boliche que você joga a bola e em uma jogada só você derruba os 12 pinos, você faz a maior pontuação do boliche. Foi um strike pro taekwondo porque, do ponto de vista de mídia, a mídia se alimenta, e eu concordo com o Dr. José Augusto Maciel Torres, a mídia se alimenta de fatos. E foi um fato gerado por Anderson Silva, um lutador extremamente midiático, um lutador que virou símbolo símbolo e modelo de uma geração nova que esperem algum dia lutar parecido ou praticar o esporte como Anderson Silva, praticar o esporte e chegar a alta performance, chegar ao máximo do seu esporte, ao lado de uma simplicidade, de uma tranquilidade e de um parecer até de uma não atleta. Porque eu já ouvi de diversas pessoas que praticam ou não praticam artes marciais ou outras formas de esporte, que Anderson Silva não parece um lutador de MMA. Ele realmente não parece. Não parece, mas era o melhor. Era o melhor até acontecer uma coisa que ainda está sendo verificada, mas que tende ou pode gerar uma situação bem complicada que o afaste, ou definitivamente, ou durante muito tempo, de um esporte que ele pratica com zelo. No momento que ele está em baixa midiática, em que o esporte todo marcial, através da representação do MMA, fica embaixo de forma midiática, assim como o atletismo já passou por diversas vezes por essa situação de grandes nomes do atletismo mundial serem pegos depois em doping e aquele título ser perdido, e naquele momento que o título é perdido, como naquele momento que o Brasil perdeu uma Copa do Mundo pela ausência de um jogador que se esperava de alta performance, que até hoje não houve a informação suficiente, naquele momento as pessoas perdem a esperança. Naquele momento as pessoas começam a se discutir, começam a se interrogar se aquele modelo que eles viram na arte marcial, ou no atletismo, ou no futebol, realmente era um modelo a ser seguido. Ora, se a gente for do ponto de vista administrativo ligado a marketing,
pensar em Maslow, também filósofo, Abraham Maslow. Hierarquia das necessidades. As necessidades humanas, você tem a necessidade, primeiro, fisiológica, e não é só de ir no banheiro. Estima e self-realization. E não é só de ir no banheiro, mas também é de se alimentar, de beber, é de respirar. A partir daí, a segurança, a partir daí a social, daí a autoestima e a autorrealização. Vamos analisar Anderson Silva? Ele estava com a autoestima super baixa. Então a autorrealização dele não viria mais, ou não viria mais tão fácil. E ele busca através de um efeito midiático, de uma coisa que ele já praticou e já foi reconhecido. Inclusive, muitos praticantes de arte marcial do Taekwondo falam que um Dorotyagi dado errado gerou aquele acidente dele, ou uma defesa certa do lado contrário gerou aquele acidente que o tirou durante muito tempo do MMA. Em um momento que ele está, então, de autoestima baixa, porque sofre um abalo depois de uma luta pessoal maravilhosa que o fez se recuperar de uma situação drástica que tiraria qualquer lutador, a maior parte dos lutadores, que passasse por aquilo ali. E, no entanto, ele volta a surgir, volta a ganhar o prêmio máximo, volta a novamente ser reconhecido. Então, a autoestima, a autorrealização lá embaixo, puxa um tapete dele com a situação que não necessariamente ele quis causar. Uma situação realmente, de fato, terrível para o esporte mundial, não só para o esporte brasileiro. Naquele momento, então, surge a ideia de se relançar, surge a ideia de dizer eu não paro, retroceder nunca, render-se jamais. Existe, naquele momento, uma luz que fala eu vou tentar voltar e eu vou tentar competir pelo esporte brasileiro através da Olimpíada, que depois da Copa do Mundo vai envolver mais de 200 países, dos pouco mais de 200 que existem no mundo. Do ponto de vista midiático, fantástico a volta dele. Do ponto de vista mercadológico, strike. Do ponto de vista de quem é praticante de Taekwondo, como eu, não tão regular, né, mestre? Mas do ponto de vista de quem é praticante de Taekwondo, o Taekwondo vai sim muito se valorizar pela simples participação dele numa seletiva. Entrando ou não na equipe nacional, a minha opinião é que vai muito se valorizar. Por quê? Porque o maior ícone do esporte MMA do mundo chegou, face a um problema grave, voltou a apoiar um grande esporte marcial que foi o Taekwondo. Então eu acho que o Taekwondo ganha, eu acho que o Brasil ganha e as Olimpíadas e as pré-Olimpíadas ganham muito. Posso me dar uma dentro? Pois não? Veja bem, a tropa é o espelho do comandante, certo? E é importante analisar que a postura de Anderson Silva aconteceu mesmo com o Taekwondo. Você quer que eu lhe dê uma apanhada histórica? Em 1976, Luiz Mergulhão escreveu o primeiro livro com Vu Jali do Taekwondo. Em 1976. Em 1978, Vu Jali, que hoje está no Espírito Santo vendendo roupas, né, porque teve uma celeuma com o nome dele, que eu não vou adentrar aqui qual é, mas quem conviveu sabe. Ele cria a revista Do, a revista das artes marciais, e dá o boom do Taekwondo. Diferente da concepção dos Estados Unidos, que era Koren Karatê. Por sua vez, ninguém conhecia o Taekwondo. E começou a conhecer-se o Taekwondo a partir da revista Do. Só que o status quo daquela época, que quem treinava com o Judolinha aqui e treinava lá na Baía da Liberdade, com o próprio Song Michou, sabia que era belicidade pura, era pancadaria. Só que o Taekwondo, e você vê, por exemplo, no vídeo existe o processo da vitimologia, toda violência exposta ao público cria indignação. Existe uma ciência que saiu da criminologia, que o objeto de estudo é a vítima. Você vê o Taekwondo, que era um processo de violência, de pancadaria mesmo. Porque quem lutava Taekwondo do passado sabe o que eu estou dizendo. Passou a ter um status quo diferente, limitou-se os toques, né? Limitou-se os toques. Por quê? Para que fosse vendida essa imagem para a sociedade. É-nos sabido que antes de Minotauro e Minotouro, que inclusive são dois baianos que devem ser louvados, porque passou pela nossa terra, graças a outras figuras que saíram daqui, como o próprio Edson Carvalho, porque aqui eu não estou dando juízo de valor, gente. Eu estou dando aqui juízo de realidade, eu estou apresentando fatos, que levou determinadas concepções. O próprio Lyoto Matida, que nasceu aqui e que veio do Karatê, que o pai dele era meu professor e que eu vi várias vezes o pai dele bater na cara dele quando ele perdia. Bater na cara dele quando ele perdia e humilhá-lo, porque tinha a concepção do samurai.
porque queria, dentro da concepção oriental, que o oriental é xenofóbico, ele não gosta de estrangeiro. Vide toda a concepção do Japão. Né? Japão e Coreia, só é analisar o processo histórico. Então, você teve o Karatê, que era uma barra pesada, era uma carnificina. Você teve o próprio Hapkido com o Lin, que era o Carlos Gomes, era um cemitério ali. E aí pegando esse gancho seu, que antes era tão violento e que hoje o esporte tem uma outra dinâmica e ele treinou há 23 anos atrás, você acha que ele hoje consegue se adequar tecnicamente? Olha, querido, achar uma hipótese, a resposta provisória pode ser modificada. Qualquer ciência, observação, criação de hipóteses, experimentação e generalização. Então vamos para a sua hipótese, entendeu? O ato de você fazer com o Anderson Silva, vamos fazer analogia e Lyoto. Lyoto participa dos campeonatos de Karatê. E Minotouro não lutou no boxe, entendeu? Porque o povo, eu não vou dizer minha frase épica que você já sabe qual é, vou preferir dizer outra, entendeu? Nós às vezes perdemos por câncer, porque o câncer evolui e às vezes nós não evoluímos. Existe uma concepção social, né? Certo? Você andou de bicicleta, você vai esquecer, você se adequa. Sócrates era jogador de futebol, eu não gosto de futebol, entendeu? Certo? E aí Sócrates voltou a ser médico, ele deixou de ser médico, de sê-lo, né? Porque você tem informações, conhecimento e sabedoria. Qual a diferença? Informações tem-lo-á facilmente na internet, conhecimento é o adentramento daquilo, a sabedoria é o fato de você usar da melhor maneira para você ser eficaz, efetivo, eficiente e efetivo. Isso não quer dizer você não participa mais de campeonato de taekwondo. Você se acha como oitavo dan incompetente para fazer o primeiro poncê? Não. Não? Você pode reativar e fazer? Eu acredito que um leigo vai ter dificuldade, mas você não. Não é verdade ou não é? Certo? Tanto é verdade que você vê que o Matida, ele lá, né? O que é o seguinte, nenhum estrangeiro que vem para cá é bom. Porque só veio pra cá o que não presta. Essa é a grande verdade. Porque se o cara é bom, ele fica no país dele. Não vem pra cá tirar. Né? Certo? Diz que quem tem um olho só é rei. É mentira. Se você é bom, você tem 3 olhos no rosto de quem olha bem. De quem tem 2 olhos. Não, se você vê a visão de todas as pessoas que vêm pra cá, elas não eram tão boas assim. Você teve na Coreia. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Agora você tem a venda de um produto. Né? Porque, como dizia Machado de Assis, a história com H é muito mais forte em cima do mito, porque ninguém quer saber da história. Aí eu lhe pergunto, Lyoto, o pai dele, Matida, que foi daqui, odiava os Gracie, por causa de 72, como é o nome dele? Hélio Gracie invadiu a academia e teve uma celema que está nos anais do jiu-jitsu, só você pegar o Globo de 72, você vai ver o que eu vou falar. Ele usou o nome Matida Karatê e mudou todo o status quo. Não usa mais o termo Shotokan, que foi criado por Funakoshi, que quer dizer o estilo de Shoto, que era o estilo que Funakoshi escrevia, que originou alguns teóricos, você sabe que existe a celema sobre isso, e deu condições para o general Che formar o taekwondo. Né? Então, eu digo-lhe e vou te responder. Você acha que ele, na idade dele, ele não pode reprisar, tendo em vista toda a concepção cinesiológica, toda a concepção da memória muscular? Eu estou lhe perguntando. Não, eu na verdade, hipótese. Eu estou resposta aqui, provisória não quer dizer que está certo ou errado. Quer dizer que você acha. Eu estou aqui como entrevistador, na verdade eu quero ver vocês. Omitir, né? Eu prefiro que vocês prefere se omitir. Não os tem problema não. Eu vou levá-lo lá no meu programa, eu vou fazer a mesma pergunta. Aí eu passei. Aí lá eu vou responder. Na verdade, nosso programa ele tem um tempo limitado. Os especialistas aqui têm extrema qualidade e capacidade de adentrar aqui à noite falando. Então a gente vai ter que encerrar esse bloco, mas até porque podemos marcar em outro momento para que vocês possam falar mais. No próximo bloco nós vamos estar falando sobre a parte técnica de outros praticantes de artes marciais e depois vamos finalizar com 2 praticantes de taekwondo para eles poderem dizer as opiniões deles, né? A gente não deixa de finalizar com a nossa frase, né?
Jorge, qual é a frase que você finaliza esse bloco? Boa sorte, Anderson Silva. Você tem conhecimento, você sabe. Você tem habilidade, você sabe como. Você tem atitude, você quer fazer. Agora só precisa praticar o hábito. E como Mohamed Yunus diz que para qualquer hábito é só repetir durante 21 dias, daqui para as Olimpíadas ou para pré-Olimpíadas seletivas, você tem muitos 21 dias. Jogue duro, conte com o nosso apoio. José Augusto, qual é a sua frase Eu gosto aí? muito de François-Marie Arouet, Voltaire. Deus é contra as guerras, mas quando ela acontece, ele fica a favor de quem atira melhor. Então Anderson Silva, ele por sua vez está usando as armas que ele as tem. E está atirando bem. E também dou aqui um conselho Anderson Silva, também de Jean-François Arouet. Deus me protege meus amigos, que meus inimigos cuido eu. Muita gente que está ao redor dele, por sua vez, vive um sentimento que baliza a sociedade, a inveja. Estou aqui com o Dr. José Augusto Maciel Torres, um dos grandes especialistas do Brasil em artes marciais, autor de diversos livros, que justamente esclareceu para a gente uma visão diferenciada dessa polêmica. Também aqui com o Dr. George Mello, especialista em marketing, dentre outras especialidades, que também mostrou aqui a importância que isso tem para o Taekwondo a nível de divulgação.